Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou Bruno Benitti, diretor de comunicação e imprensa no GMI, e quero destacar que essa rodada especial do Trocando Ideias mais Projeto IT tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados dos protagonistas do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Essa é uma produção especial do GMI em parceria com o projeto Influenciadores do Transporte, que valoriza a força de quem transforma o setor todos os dias com liderança, inovação e atitude. A cada episódio, vamos trocar ideias com empresários, executivos e lideranças que fazem parte do projeto IT e que estão à frente das transformações nas empresas, nas estradas e nas entidades do TRC. Hoje, vamos falar com Diego Tomasi, diretor executivo da Tomasi Logística, empresa com forte atuação nacional e internacional, referência em gestão estratégica, profissionalização e sustentabilidade. Com mais de 25 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, Diego também é diretor da FETransul e diretor de infraestrutura e logística da SIC Vale do Taquari, onde atua diretamente na defesa do setor, no fomento à infraestrutura e na articulação de políticas. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer falar com você, viu? Bom dia, Bruno. Obrigado pela oportunidade. E sempre muito bom a gente poder falar da nossa empresa. Sim. E principalmente do nosso setor de transportes. Com certeza. E falar um pouquinho da sua história, né? Conhecer, mostrar um pouquinho para o pessoal um pouco de tudo que você viveu ao longo desses anos de experiência e compartilhar um pouco da sua jornada com as pessoas aqui. Então, vai ser um prazer aqui a gente conversar. Com certeza, sempre muito bom. Minha história, né, no transporte, ela é, digamos assim, eu no transporte é praticamente assim a minha vida, né? Sim. Meu pai iniciou a transportadora quando eu tinha 10 anos de idade, aquela fase inicial, né? Ela tem o primeiro caminhão. Sim. E muitas vezes, durante as minhas férias, eu já aproveitava para viajar junto com ele, né? Para conhecer as estradas. E desde muito cedo sempre tive muito essa questão de estar junto ali no dia a dia, de gostar do caminhão, né? Gostar do cheiro do diesel, como a gente costuma falar. E sabe, Bruno, que o meu pai, ele nunca me obrigou a trabalhar na empresa, né? Sim. A gente estava apenas iniciando quando eu tinha 10 anos, mas ele, como ele sempre me envolveu no dia a dia, eu acabei me apaixonando pelo transporte, pela logística, de uma forma natural. Então, eu ia junto fazer entregas, eu ia carregar o caminhão em algumas empresas, e eu via que a nossa empresa, naquela época, era sempre a que carregava, digamos assim, a menor quantidade de cargas. Nós chegávamos lá num cliente e tinha uma carga para Tomás, enquanto que as outras empresas tinham 5, 6, 15 cargas. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer para que a Tomasi, né, seja a protagonista, não seja, digamos assim, o plano B. E desde então a gente foi construindo, né? Eu pensei, bom, para eu ser uma pessoa diferenciada no setor, eu vou precisar estudar, vou precisar me qualificar. Digamos que a operação eu acabava já conhecendo ela no dia a dia, mas eu precisava, né, me qualificar um pouco mais, porque se a gente quisesse trabalhar só com relação à operação, talvez a gente ia continuar sendo uma empresa normal, digamos assim. E é através dos estudos e da qualificação, que foi algo que a minha mãe, a dona Ede Tomasi, sempre exigiu muito dos filhos, né? Eu e o Rodrigo somos os dois irmãos, né? Os executivos hoje à frente da Tomasi. E a dona Ede, ela sempre exigiu muito de nós essa questão dos estudos e valeu a pena. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais aí que a Tomasi tem até hoje. Muito legal, Diego. E é interessante, né? Porque a gente sabe que as empresas do setor de transporte, em grande maioria, são familiares, né? Mas é interessante ver como cada um tem a sua própria história, né? Não existe um caminho específico a ser seguido. Eu acho interessante você dizer, né, sobre a não obrigatoriedade de trabalhar na empresa, porque a paixão ela veio de forma natural, né? Você ver a sua família envolvida e querer participar disso é muito bacana, né? E, Diego, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você citou inicialmente que com 10 anos ali você já começava a viajar com seu pai, a trabalhar. Queria que você falasse um pouquinho como que você foi galgando as suas posições dentro da empresa até chegar ao cargo que você tem hoje, né? Explicar um pouquinho como que foi para você participar desse processo como um todo e hoje estar à frente dela também.
Eu vejo, Bruno, que uma das etapas importantes, né, que eu fui conquistando dentro da Tomasi foi nunca utilizar, né, o fato de eu ser o filho do fundador da Sim. empresa para ocupar algum posto aqui dentro. Então, eu sempre, né, no início, quando criança, viajava junto com meu pai, daí quando Uhum. eu completei 16 anos de idade, eu comecei a ir junto com os motoristas de caminhão, auxiliar na coleta e na entrega que nós Nossa, temos, interessante. e que naquela época, né, nós tínhamos essas operações, Sim. e depois disso eu fui para o setor de emissão de documentos, né? Uhum. Naquela época era o conhecimento de frete, então tinha que manifestar as cargas, né, emitir os conhecimentos de frete, e ali já foi o momento que eu tive que aplicar algumas inovações dentro da Tomás. Uhum. Porque naquela época nós utilizávamos ainda a máquina de datilografia, né, para ter uma Nossa. ideia. Então, os conhecimentos eram emitidos na máquina Aham. e demorava muito tempo. Né? Daí eu falei, cara, tem que implantar um sistema aqui dentro. Isso a gente está falando lá de 1998, Uhum. 2000. E aí nós implementamos o primeiro computador dentro da empresa e nós começamos a fazer, então, a emissão dos conhecimentos de frete. Naquela época não era o CT, era o conhecimento de frete, já de forma digital, digamos Sim. assim. E ali a gente conseguiu agilizar o processo. E aí, né, eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos trabalhando nesse setor de emissão de Uhum. documentos, e depois eu percebi que seria importante para a empresa que eu também começasse a fazer negociações, visita a clientes. Uhum. Porque como nós buscávamos, né, um crescimento na empresa, eu comecei a ir junto com o meu pai e junto com outro diretor que nós tínhamos na época na empresa, que era um tio meu, Legal. e ele foi me ensinando assim essa parte comercial. Eu lembro bem que no início eu até nem conseguia dormir na Aham. noite anterior, porque eu tinha aquele nervosismo, né, de Sim. como é que eu vou fazer uma visita ao cliente, como é que eu vou me portar, e se ele me perguntar determinada coisa, como é que eu vou resolver? Uhum. E eu fui, né, fui me aprimorando nesse sentido, né, juntamente com meu pai, com esse meu tio, eu fui aprendendo a fazer essas visitas a Sim. clientes, e isso foi me projetando na empresa, né? Então, à Uhum. medida que eu comecei a desenvolver novos negócios, eu comecei a trazer mais clientes para a empresa. Naturalmente, né, o meu pai e a minha mãe, que são os fundadores da empresa, viram que eu tinha, digamos assim, um tino comercial. Uhum. E outro ponto positivo da nossa empresa é justamente esse, né? Nós somos uma empresa bastante. Os meus pais, os fundadores, são bastante flexíveis. Sim. Eles são pessoas que sempre deixaram eu e meu irmão Rodrigo, nós assim, digamos, empreendermos dentro da empresa. Sempre Legal. confiaram, Uhum. né, no nosso potencial, sempre deram um apoio. E isso transformou a Tomasi, né, numa empresa, digamos assim, bastante próspera, Sim. porque a harmonia familiar ela sempre funcionou muito bem. Então, né, hoje eu ocupo o cargo de diretor executivo dentro da Tomasi, e eu acho que essas oportunidades que eu fui conquistando também, né, que eu fui Sim. trabalhando, sempre costumo falar, nada caiu do céu, com muito trabalho. Uhum. E também essa gestão que o seu Germano e a dona Ede sempre aplicaram na empresa, de nos proporcionar esse crescimento, essa flexibilidade, é o que transformaram hoje a Tomasi que nós temos hoje, né? Sim, com certeza. Eu acho que é interessante falar, né, justamente sobre a transformação pessoal que você teve, né, que os gestores precisam ter para chegar até o cargo que eles desejam, porque não é do dia para a noite, né? É uma construção, como você mesmo disse, né? Você falou ali que você ficou no setor de emissão de documentos basicamente 2, 3 anos, né? Uma pessoa pode achar que é muito tempo, mas é necessário para que você tenha conhecimento e que eu tenho certeza que isso é importante até hoje para você, numa conversa com a sua equipe, né, no direcionamento que você dá para outros gestores. Então, eu acho que justamente a paciência é importante no crescimento, né, no processo de crescimento profissional. Né? Com certeza, Bruno, sabe que essa experiência, tanto na operação, né, junto com os motoristas, com os caminhões, e depois na parte de emissão de documentos, me deram uma bagagem interessante para eu Sim, poder, né, saber quais são os limites da operação, com quais são os certeza. limites dos setores internos da empresa, e também liderar esses setores de uma forma mais propositiva. Porque quando a gente conhece como funciona na prática, a gente pode exigir mais ou menos das Sim. pessoas que estão envolvidas. Então, isso, assim, é um dos diferenciais da Tomasi, digamos, essa vivência que eu e o Rodrigo, meu irmão, tivemos durante a estruturação da empresa.
E também já pensando agora nas próximas gerações, né? Eu tenho 2 Sim, filhos, o meu irmão também. Nós estamos já planejando isso, né? Com sim, qual idade eles vão começar a fazer parte da organização. Nós já temos, né, um plano familiar aqui interno, legal. onde a gente tem algumas regras que a família, né, vai adotando para Sim, não misturar a família com o negócio da empresa. E eu vou participar agora através do ITL, né, de uma pós-graduação voltada à sucessão de empresas familiares, interessante. porque nós temos um grande objetivo aqui na Tomasi, que é justamente, né, nós perpetuar a nossa empresa. Sim, Então, nós estamos agora na segunda geração da família, mas nós queremos que continue na terceira, na quarta geração, né, seja com a família em cargos executivos ou uhum, através do conselho de administração, né? A gente vai perfeito. analisando qual vai ser o modelo ideal aí para as próximas gerações, mas que não aconteça com a Tomasi o que normalmente acontece com os transportadores, né? Nós temos um Sim, grande desafio no setor de transportes hoje, que é justamente as empresas do setor, elas, digamos assim, ultrapassar a barreira dos 100 anos, né, do uhum, centenário. Normalmente na primeira, na segunda, poucas sobrevivem à terceira geração. exatamente. Tem até Nós queremos estudos, né, que tomar. comprovam isso, que a terceira geração geralmente é uma geração mais complicada de você dar continuidade, né? Tem que ter uma estruturação, né, Bruno, Sim, bem organizada, digamos assim, né, para justamente se os herdeiros querem se tornar com sucessores, que certeza. tenham um caminho que também auxilie eles a dar certo, né, Uhum, muitas vezes tem que ter uma estrutura de apoio, com certeza. mas também, caso eles não queiram seguir na empresa como sucessores, que se tenha uma gestão que também garanta, né, a continuidade da empresa. Perfeito. E Diego, a gente falando bastante da Tomás, eu quero falar ainda sobre ela, mas mais sobre o momento atual, né? A Tomasi tem um plano de expansão da empresa, principalmente quando a gente fala em operações no Mercosul e na região Sudeste, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que estão esses planos, como que foram esses primeiros 7 meses, né? 6 meses do ano, e o que vocês esperam agora para esse segundo semestre de 2025 também. A Tomasi, né, através do seu planejamento estratégico, nós temos bem definido metas de faturamento, metas de crescimento de cada unidade. Então, em 2025, nosso foco ele está bastante no Mercosul. Sim, Nós estamos aumentando as nossas operações para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para o Paraguai. Então, clientes que nós atendíamos no nacional, nas uhum, operações nacionais, nós estamos também ofertando esse serviço adicional, que são operações para o Mercosul. Tem sim, dado muito certo, né? Estamos com uma movimentação bem interessante. Estamos muito próximos de bater a nossa meta estabelecida para o ano. legal. Além das operações no Mercosul, nós vamos inaugurar agora no segundo semestre de 2025 a nossa nova unidade na cidade de Itapecerica da Serra, em São Que Paulo. legal. Então, essa nova unidade da Tomasi, ela também vai oferecer o serviço de armazenagem, Uhum, além de aumentar o tamanho das operações que nós já temos hoje no segmento de transporte rodoviário de cargas, sim, para os clientes atuais e para os novos clientes que a gente está buscando. Então, a estrutura de São Paulo, como hoje ela é o principal hub de movimentação de cargas da Tomasi, ela vai duplicar o seu tamanho da sua operação sim. e, através disso, a gente também vai dar um apoio para todas as demais unidades da Tomasi. Uhum, Nesse ano, a gente também está com bastante um aumento significativo das operações na nossa unidade de Goiás, uhum, e que engloba também o Triângulo Mineiro, região ali de Uberaba, Uberlândia. Então, a gente conquistou importantes clientes nessa região e, através desses clientes, nós estamos estruturando de forma significativa nossas operações lá no estado de Goiás. Estamos contratando novos motoristas, estamos adicionando um volume maior de frota para atender esses clientes da região. Região Sul, né, a Tomasi já é uma empresa bastante sim, consolidada, né, com unidades na cidade de Estrela, Caxias do Sul e Canoas, no Rio Grande do Sul, além de Itajaí, Santa Catarina e São José dos Pinhais, no Paraná. sim. E uma região muito próspera, né, que a gente tem uma atuação grande também, Bruno, é no Nordeste. Né? O Uhum, Nordeste, através das nossas unidades que estão na Bahia, no Ceará, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, a gente atende todo o Nordeste, né, de uma forma bastante significativa, em diferentes segmentos. Hoje a Tomasi na região Nordeste tem um volume bem expressivo aí de cargas, de faturamento, de importantes clientes.
Então, digamos, essas unidades da Tomasi, tanto no Mercosul como no Sul, Sudeste, Nordeste e também no Centro-Oeste, ali em Goiás, tem dado um suporte para a gente poder crescer de forma consistente nesse ano de 2025. Muito bacana, Diego. E a gente pode falar que a Tomasi hoje é uma empresa de capilaridade nacional e internacional, né? Devido ao crescimento que ela vem tendo ao longo desse ano também. Somos, né, uma empresa gaúcha, né, fundada no Rio Grande do Sul, mas com uma atuação nacional, né? Hoje, nossos clientes de Minas Gerais, né, nós temos uma unidade em Betim, já nos reconhece como praticamente um transportador mineiro. Legal. Em São Paulo, né, já temos uma história aí de mais de 20 anos, a nossa unidade lá em Itapecerica da Serra também nos consolida em termos vários motoristas da região, vários clientes no estado de São Paulo. Então, somos gaúchos, mas estamos atuando aí tanto em todo o Mercosul como a nível nacional. Perfeito, Diego. E eu acho que é interessante a gente falar sobre esse próximo tópico aqui, que é justamente as características fundamentais de uma liderança, né? Porque a gente está falando de uma empresa com uma capilaridade muito grande, como você mesmo já disse, né? Com uma operação gigantesca e que para isso precisa de uma liderança muito comprometida, né? Então eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga as características essenciais para uma liderança de sucesso dentro de uma empresa como a Tomasi ou tantas outras que existem no Brasil também. Um ponto muito importante é as lideranças estarem muito próximas dos processos, das operações, Sim. Principalmente no setor de transporte como nós. A operação é a vida da empresa, a operação é onde tudo acontece. Então, uma liderança que ela não viva o dia a dia da operação, uma liderança que esteja distante dos seus liderados, ela tem um desafio muito grande. Normalmente, ela não dá certo. Sim. Então, aqui na Tomasi, né, eu procuro sempre estar muito próximos das nossas unidades. Eu visito muito as unidades da empresa. Eu gosto de estar lá em Goiás com o Thiago, que é o nosso gestor. Eu gosto de estar em São Paulo com o Júlio, que é o nosso gestor. Sim. Em Minas Gerais com o Alexandre. Lá na Bahia com o Joilton. Legal. Em Caxias do Sul com o Vitor. Então, a gente costuma estar muito próximo, porque é no dia a dia que a gente consegue analisar os problemas que estão ocorrendo e propor soluções, mas principalmente também para encontrar outras oportunidades, né? Para encontrar uma inovação que possa resolver um gargalo da empresa, fazer um investimento que expanda a possibilidade de crescimento daquela unidade. Sim. Então, o dia a dia próximo, ele faz muita diferença. Um outro ponto que nós buscamos muito aqui na Tomasi, enquanto líderes, é justamente desenvolver novas lideranças. A gente investe muito na formação de novos líderes, na capacitação das pessoas que trabalham conosco, né? A gente gosta assim, de difundir muito a cultura da Tomasi, a cultura da nossa empresa, nossa missão, visão e valores. Sim. Isso faz bastante diferença. Muito legal, Diego. Eu acho que, assim como a operação, a liderança precisa, né, ser muito grande para atuar com todas essas vertentes como você citou. E eu acho que um ponto interessante também da sua atuação é a proximidade com as entidades de classe, né? O transporte rodoviário de cargas, ele tem muitas entidades que são atuantes, que fazem um grande trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa sua atuação e também a importância dos empresários entenderem a necessidade de estarem próximo das entidades patronais também. A gente percebe que muitas vezes um único CNPJ, né, uma única empresa, nem sempre ela vai conseguir resolver os principais gargalos do setor. Quais são os principais gargalos do setor? A questão da infraestrutura rodoviária, a questão da mão de obra, da qualificação dos motoristas, as questões jurídicas, né, que nós enfrentamos no setor, a nossa insegurança jurídica, as questões de legislação, as questões tributárias. Então, né, quando as empresas elas buscam essas soluções de forma individual, nem sempre elas obtêm o sucesso. Agora, quando elas se reúnem através, né, de federações, de sindicatos ou de associações, a gente percebe que nós conseguimos, né, chegar de uma forma mais propositiva, tanto nos governantes, como, né, no judiciário, nos deputados, né, nos setores, digamos assim, que resolvem essas questões. Claro. Então, eu já fui vice-presidente do CETSERVIS, que é o Sindicato de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul. Atualmente, eu sou o diretor da FETRANSUL, que é a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul.
e também da SIC, Vale do Taquari, que é a Câmara da Indústria e Comércio, que é onde está localizada a matriz da Tomás. E nós percebemos, né, que através dessas entidades, então, por exemplo, através da SIC do Vale do Taquari, nós estamos lutando por um anel viário aqui na região, no Vale do Taquari, Lajeado, Estrela, justamente para a gente minimizar os impactos das grandes cheias que nós tivemos ali nos anos anteriores. E a gente já conseguiu apresentar esse projeto para o DENIT, para o governo do estado. Então, através desse comitê que nós temos, a gente está conseguindo propor essas ações e fazer com que o governo conheça as nossas demandas. Com certeza. Através da FETransul, nós temos, por exemplo, um projeto chamado de Motoristas do Futuro, que justamente a gente busca trazer para a sociedade, para que eles conheçam, né, qual é o investimento que se faz na formação de um motorista profissional, como está atrativo o rendimento para esse profissional, as tecnologias que os novos caminhões têm, né? Hoje o conforto de um novo caminhão, ele muitas vezes é até melhor do que a própria casa que aquela pessoa tem, né? Então a gente está querendo mostrar para a sociedade e com isso o Bruno conseguir desenvolver bastante o nosso setor, resolvendo esses gargalos históricos aí que nós temos. Eu acho que é interessante a visão do Diego justamente por mostrar a importância da união dos empresários, né? Claro, existem os interesses comerciais individuais de cada um, mas existem os interesses coletivos que vão impactar positivamente a vida de todas as empresas, né? Então, acho que é interessante que o setor de transporte já tem muito isso e mostre também, para quem está nos ouvindo, o quão a importância nas entidades, de estar próximo das entidades faz diferença no sucesso das empresas também, consequentemente do setor, né? Falando agora, né, por exemplo, a gente tem a Conjovem, né? Eu também sou um membro da Conjovem, como isso é importante, né? A gente tá unido, tá num alinhamento, porque mesmo empresas concorrentes, a partir do momento que elas estão assim com o mesmo propósito, que todo mundo tem um conhecimento do custo que envolve cada operação, o mercado se qualifica como um todo. Então, né, essas comissões, federações, associações, elas são sempre muito positivas para o setor. Perfeito, Diego. E você falou ali um pouquinho no início dessa sua resposta sobre os desafios do setor de transporte, né? Que a gente sabe que são muitos, que a gente está até careca de falar já, né, Diego, desses desafios. Mas em vez de a gente falar tanto dos desafios, eu queria que você falasse um pouquinho de como a Tomasa tem trabalhado para vencer esses desafios, né? Então você falou ali sobre essa questão jurídica, que toda hora impacta as empresas do setor, a falta de mão de obra também, que a gente ouve muito falar, né? E tantas outras questões que você citou ali, mas que eu acho interessante falar um pouquinho como que a Tomasa enxerga esses desafios e como que ela vem trabalhando para vencê-los também. Perfeito. Um dos valores da nossa empresa é a ousadia. Então, através da ousadia, a gente, né, mesmo nesses cenários desafiadores, o que nós vamos fazer para superar isso? A Tomasa não gosta assim, de ser aquela empresa que arruma desculpas ou lamentações para não prosperar como empresa. Então, nós, por exemplo, na questão da formação de novos motoristas, hoje na Tomasa nós temos um projeto que é a Escola de Formação de Motoristas. Nós pegamos profissionais que ainda não tenham a experiência necessária e nós damos todo um treinamento, um apoio, um suporte, um desenvolvimento para que esse profissional esteja apto para realizar viagens a nível nacional e para o Mercosul. Investimos nisso. Nós temos um programa de financiamento da troca de categoria da CNH. Então, muitas vezes o profissional financeiramente ele não consegue fazer essa troca, mas nós temos um apoio, nós, através de uma política interna que nós temos, a gente faz esse investimento também para esse profissional. As questões jurídicas, né? A Tomasa é uma empresa cumpridora das regras e das leis, a gente sempre trabalha muito para isso, e a gente gosta de conscientizar muito todas as pessoas envolvidas conosco, porque através do conhecimento é mais fácil com que a empresa cumpra as regras. Com certeza. Então, por exemplo, se algum cliente nosso ele tem um prazo de entrega muito apertado, que não permite que o motorista faça o seu descanso de interjornada, a gente vai lá, negocia com esse cliente, explica sobre a legislação e, em comum acordo, a gente estabelece um prazo que seja possível de ser cumprido dentro da legislação. Então, a Tomasa está sempre trabalhando em cima disso para que consiga, né, seguir a legislação, atender os seus clientes e, com isso, se destacar no mercado. Perfeito, Diego. Eu acho que é importante falar que dá sim para seguir, né, as regras
elas são desafiadoras, mas quando você tem uma estrutura, quando você tem boa vontade, é possível sim fazer negócio de uma forma correta e próspera, né? Que eu acho que isso é muito importante também. E Com Diego, certeza. partindo para a nossa fase final aqui do nosso bate-papo, né? Acho que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas conseguem perceber o quão ampla é a atuação da Tomasi Logística e sua, né? Enquanto profissional também. Eu queria entender o que te motiva a continuar todos os dias e, como você mesmo citou, né? Que vai fazer uma pós-graduação, a seguir se aperfeiçoando, né? O que te motiva a seguir construindo esse caminho? Me fizeram uma pergunta, né? Qual era o meu propósito de vida? E eu Legal. falei que o meu propósito de vida justamente é tornar a Tomasi uma referência em logística. E como a gente busca isso? Então, através justamente de ser uma empresa que represente qualidade, né? Uma empresa reconhecida no mercado pela sua qualidade, uma empresa reconhecida no mercado pelo seu propósito de crescimento e desenvolvimento, né? Nós sempre buscamos crescer de forma sustentável, trazendo soluções sustentáveis para os nossos clientes. Hoje a Tomasi atende grandes companhias nacionais e multinacionais nessas regiões que nós temos atuação. Então, eu recebo muitas ligações, né, muitos contatos de clientes nossos também me pedindo sugestões de melhoria, né, sobre eles estão com algum desafio na logística deles e mesmo que é uma operação que a Tomasi não atenda, eles me procuram para propor soluções para eles. Eu vejo também assim o próprio o segmento, né, do governo, da imprensa, da sociedade, quando tem algum desafio logístico, eles me procuram a Tomasi. Então, assim, o que me motiva é justamente poder ajudar a comunidade que a gente está inserido, e principalmente o setor de transporte, a se tornar um setor cada vez mais relevante aqui dentro do nosso país. A gente vê que ainda o setor de transporte ele é um setor que não é protagonista, ele é um setor, né, muito importante para a nossa sociedade, mas que perante os governos, por exemplo, ele não é protagonista. Sim. Então, nós temos que ocupar esse espaço, mostrar o nosso valor, não para que a gente tenha benefícios, mas para que a gente, né, ao menos as dores que a gente tem, os gargalos que a gente tem, que eles sejam resolvidos. Sim. Porque tendo um custo logístico no Brasil mais competitivo, a gente cresce como nação, a gente consegue se tornar um país bem melhor. Com certeza, Diego. E para a gente finalizar, né, nós vamos ter muitos jovens profissionais nos ouvindo, nos assistindo, né, outros empresários também, muitos deles começando. Eu queria que você desse uma dica, né, pudesse passar uma mensagem para esses profissionais que estão nos assistindo também. Olha, a dica é trabalhe muito, mergulhe de cabeça, né? Se você quer ter uma empresa de transporte, uma empresa de logística, né, entenda assim que vai ser parte bem importante o acompanhamento junto à operação, tentar focar num único negócio. Às vezes eu vejo a pessoa, né, ela está com vários negócios em mente. Sim. E ela não faz muito bem nenhum deles. É verdade. Então, quando tu focar em um ou dois negócios, que esses negócios assim vão ser teu propósito de vida, não tem como não dar certo. É só ter essa dedicação, né, participe das associações, dos sindicatos patronais que envolvem o setor de transporte. Essa troca de conhecimento ela é muito importante, né, e traga soluções criativas para os seus clientes, para os seus embarcadores. Né, às vezes não adianta a gente só olhar da porteira para dentro, a gente tem que olhar também o que o mercado está exigindo para que a gente seja um setor inovador, que proponha soluções para os nossos clientes poderem ter uma logística cada vez melhor. Perfeito, Diego. Bom, e assim a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias, dessa vez com a presença do Diego Tomasi, um líder que une visão estratégica, gestão moderna e compromisso institucional com crescimento sustentável não apenas da sua empresa, mas do transporte rodoviário de cargas. Falamos sobre trajetória, liderança, desafios do mercado, sustentabilidade, inovação e o papel da articulação política para um setor mais eficiente e valorizado. Diego, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Prazer participar do podcast. Bom, se essa conversa te inspirou, né, continue ouvindo os nossos próximos podcasts. Teremos muito conteúdo aqui para vocês. Foi um grande prazer e até a próxima. Muito obrigado.